Boa tarde, meu nome é Pedro Lara, sou professor do Cefet RJ. Vou apresentar o trabalho Converting Symmetric Cryptography to Set Problems Using Model Checking Tools. Esse trabalho é uma colaboração do Felipe Henriques do Cefet RJ e do Fábio Borges do LNCC. Então, o que seria o problema da satisfabilidade booleana? Então, esse problema consiste em encontrar uma determinada atribuição para as variáveis que torna uma expressão booleana dada verdadeira. Tá? Então aqui a gente tem uma expressão booleana e o objetivo do problema SAT é encontrar atribuições para as variáveis x1 até x4 que torne essa expressão booleana verdadeira. Então, por exemplo, existe uma atribuição que é x1 igual a verdadeiro até x4 igual a falso, que torna essa expressão verdadeira. Então, existe uma forma normal conjuntiva, que é um formato de se apresentar expressões booleanas, que ela consiste na conjunção de cláusulas, onde cada cláusula é uma disjunção de literais. Então, a gente tem aqui, entre parênteses, as cláusulas. Então, uma cláusula ela é a união de literais pelo operador OU. Então, o literal pode ser uma variável com ou não o operador negação. Então, isso daqui é uma cláusula. E as cláusulas são unidas por operadores e lógico, tá certo? Então, um problema K-SAT, ele admite no máximo K literais por cláusula, tá? Nesse formato FNC. É conhecido na literatura que para K maior do que 2, o problema K-SAT ele é NP completo. Então, para que converter criptografia em SAT, né? Por que a gente quer atacar a criptografia convertendo para a instância SAT? Primeiro que a gente vai conseguir observar o algoritmo de forma bastante primitiva, talvez no formato mais primitivo possível, uma vez que a gente vai ver apenas operadores AND, OR e NOT, e variáveis booleanas, né? A gente também pode estimar a complexidade de ataques, uma vez que a gente gera instâncias SAT desse problema, a gente pode tentar estimar a dificuldade de se tentar encontrar uma solução. A gente também pode contar com os avanços de resolvedores SAT, né? Inclusive eles fazem conferências anuais aí, como uma forma de força bruta inteligente, né? Tentando obter vantagem de décadas aí de avanço desses resolvedores SAT. A gente também pode testar a resistência de novos designs de criptografia. Imagina que um projetista de criptografia cria um novo design e ele quer observar aí nesse formato bem primitivo, que é o formato SAT, se esse design é particularmente interessante para ser usado. Além disso, a gente pode prover um processo bem automatizado para tentar quebrar, testar cifras, né? E aí eu estou falando mais de cifras proprietárias, cifras mais antigas, né, de stream, que são bastante suscetíveis ao ataque SAT. A gente nesse trabalho também utilizou ferramentas de model checking. O que seria um model checking? Model checking é uma técnica usada para validar software, hardware, um determinado protocolo, onde a gente tem especificações previamente definidas. Então, o objetivo final normalmente é melhorar a qualidade, tornar menos suscetíveis a comportamentos indesejados, um hardware, um software ou uma coisa desse tipo, né? Então, essas especificações elas podem ser, por exemplo, para evitar um deadlock, um buffer overflow ou um determinado comportamento indesejado. Então, vai melhorar a qualidade desse software ou hardware. Já o Bounded Model Checking é uma técnica de model checking que restringe um pouco a exploração do espaço de busca dessas especificações, porque esse crescimento ele é exponencial, né? Ou seja, você vai ter um desempenho muito ruim se você tentar explorar todo o espaço. Então a ideia do model checking é evitar esse crescimento do Bounded Model Checking, é evitar esse crescimento exponencial aí dos model checking clássicos. A gente usou uma ferramenta chamada CBMC, que é um software desenvolvido por Daniel Kroenig,
que implementa o Bounded Model Checking, né? O objetivo desse CBMC ele é encontrar um contra-exemplo baseado nos asserts, que eu vou mostrar mais para frente como é que funciona. Então, ele gera uma instância SAT e tenta resolvê-la baseado com o objetivo de encontrar um contra-exemplo, tá? Bom, para a gente preparar o ataque aqui de criptografia, a gente vai definir uma cifra aqui, tá? Estou mostrando como é que seria o modelo do ataque. A gente não vai inicializar a chave K, porque vai ser um ataque de texto plano conhecido e a gente quer extrair a chave nesse ataque. Então, a gente vai inicializar o texto cifrado aqui, que eu chamei de C, com valores 0. A gente vai inicializar esse C_constant, que seria o texto cifrado conhecido, com o texto cifrado conhecido, e a mensagem com a mensagem conhecida. Então, a gente conhece a mensagem, conhece o texto cifrado, a gente quer extrair a chave. A gente vai chamar o algoritmo, tá certo? Esse algoritmo vai atribuir a C os valores, né? E a gente quer o seguinte, a gente quer que esse C, depois de rodar o algoritmo, ele seja igual ao C_constant, que é o valor conhecido já do ciphertext. Então, como o CBMC ele procura por um contra-exemplo, ele vai procurar valores de C que seja igual a C_constant para todos os casos, tá? Como aqui é uma operadores OR, ele vai converter, ele vai tentar procurar que C0 seja igual a C_constant 0 e C1 seja igual a C_constant. Então, esse caso aqui é o caso típico de ataque de texto plano conhecido com o objetivo de extrair a chave. Então, ele vai exibir uma chave. A gente modificou um pouco o CBMC para que ele exiba essa chave, de forma que esse asset seja um contra-exemplo. Como é que a gente fez o workflow para a nossa conversão? Então, a gente tem um programa C, a gente incluiu o asset lá como foi feito no último slide. A gente passa o CBMC gera uma instância SAT no formato CNF. Essa instância SAT é simplificada usando o CryptoMiniSat. E através dessa simplificação a gente vai medir os parâmetros, número de equações, literais, cláusulas. E, se for possível, a gente tentaria resolver esse SAT. Nesse trabalho, a gente usou o AES e o RC4 para tentar fazer uma comparação, né? Aqui a gente tem um número de variáveis e cláusulas antes da simplificação para o AES 256 e a mesma coisa para o RC4 com 256 de bits na chave. A gente tem 4 tamanhos de texto plano, que seria 16 bytes, 32 bytes, 64 bytes e 128 bytes, que foram testados nesse trabalho. Então, a gente vê que os parâmetros para o RC4 são um pouco maiores do que os parâmetros observados no AES, né? O número de cláusula e o número de variáveis, que são parâmetros importantes. Bom, uma medida de dificuldade que é usada empiricamente para instâncias SATs aleatórias é essa razão aqui, que é o número de cláusulas sobre o número de variáveis de uma instância SAT, né? Se a gente for pegar o 3SAT, né, uma razão próxima de 4.26 indica a região mais difícil de resolução. Isso foi observado em trabalhos anteriores. Então, quanto mais perto dessa razão aqui de 4.26 para instâncias 3SAT, a gente tem maior dificuldade de resolver em média. Tá? A gente observou essas razões para o RC4 e para o AES. O RC4 deu um pouco mais próximo dessa razão de 4.26 aí. Tá?
Bom, então esse trabalho ele explorou uma forma de converter automaticamente algoritmos de criptografia em instância SAT. Nesse caso, a gente apresentou um ataque de texto plano conhecido, cujo objetivo é extrair a chave. A gente comparou o AES com o RC4 e algumas técnicas foram mostradas. A gente pode estender essas ideias para algoritmos de hash, MAC e outros protocolos de criptografia que podem ser usados. Bom, muito obrigado. Meu e-mail é pedro.lara@cefet-rj.br. Um abraço.